Bom dia, meus amados irmãos. Depois desse café maravilhoso, e eu tomei café com Calvino nesta manhã, então nunca me senti tão reformado como nesta manhã, e depois desse café eu tenho certeza que dá para seguirmos aí pelo menos até meio-dia, enquanto as irmãs preparam aí o almoço. Combinado assim? Não levantaram a mão, o café não foi suficiente? Muito bem, quero agradecer a confiança, o convite, pastor Nelson, de estarmos aqui, pastor Edivaldo, que não está nesta manhã, que fez o contato. Muito bom voltar a esta casa. A última vez que eu estive aqui estava lotada e era um evento de coral, inclusive muito bonito, um dia muito edificante. Então, poder retornar aqui é uma bênção, principalmente para compartilhar da palavra de Deus, numa responsabilidade muito grande, porque já teve 2 irmãos que deram início a esta série, da continuidade aí nesse congresso. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta em Mateus capítulo 24. Nós vamos refletir nesta manhã sobre uma das realidades mais solenes e certas da história humana. E a gente já nasce com um princípio: o fim vai chegar para todos nós. Mas uma certeza ainda mais solene não é apenas o fim da raça humana, da nossa vida nessa terra, e muitos já foram, mas o fim de todas as coisas, que será o início de uma nova era, o reino pleno e soberano de Cristo Jesus. Então nós não vivemos e não cremos apenas no fim de uma era, de um império, de uma vida individual, mas o fim de uma presente ordem. E esse fim é marcado pela gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vinda que os apóstolos suspiraram. Eu costumo brincar que o apóstolo Pedro era um desses que pensava: será hoje o dia da volta? Mas Deus tem sido longânimo, ele vai escrever na sua carta. Alguns julgam que está demorando muito. E ele, quando escreve a sua primeira carta, é uma carta de extremo encorajamento à igreja perseguida. Ele lembra no final da carta que muitos julgavam demorada a vinda de Cristo, mas era a longanimidade de Deus se manifestando. Então, de maneira também inseparada com a vinda de Cristo, o grande e temível dia, o dia do juízo final. E eu quero cooperar com aquilo que já foi ministrado nos domingos anteriores, o início do fim, pastor Natan, os sinais do fim, o pastor Edivaldo ministrou, e hoje falando sobre o juízo do fim. Vamos ler o verso 14 inteiro. Eu acho importante contextualizarmos aí, Mateus 24, 14, está na tela, vamos lá? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Então, preparando para o encerramento desse congresso que vai acontecer, eu creio, no próximo domingo, com o pastor Leandro, que vai falar sobre as recompensas.
deixaram o assunto mais encardido comigo. Ainda bem que tinha um café para acompanhar, que é falar exatamente sobre o juízo do fim. Então, nesse texto de hoje, a parte B aqui, né, então virá o fim, faz parte de um discurso muito importante, discurso profético de Jesus, no sermão ali do Monte das Oliveiras. E quando os discípulos, né, se você pega o início do texto, eles fizeram uma pergunta: quando é que vai suceder essas coisas? Jesus começa a falar sobre a destruição do templo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles fazem a pergunta e Jesus apresenta uma cadeia de eventos ali. A grande tribulação, o amor se esfriando de quase todos, guerras, rumor de guerras. E às vezes a gente lê esses textos e a gente fica meio assim, perplexo. Principalmente se você faz uma leitura do seu tempo. Tantas coisas estão acontecendo no mundo de maneira acelerada. Domingo passado eu ministrava na igreja, eu lembrei das catástrofes que estão acontecendo no mundo. E depois que inventaram, né, essa bênção, que pode ser uma maldição na mão de alguns, mas pode ser uma bênção também, nós estamos conectados ao mundo inteiro. E eu falo todos os dias com missionários em vários lugares do mundo, e Deus me deu uma graça de cuidar de pessoas, de cuidar de missionários, além de pastorear uma igreja local. Deus me deu o privilégio de ter uma profissão. Eu sou corretor de seguros há muitos anos, especialista em benefícios de sobrevivência, e eu por quase 20 anos eu cuidei de benefícios dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil diretamente, hoje indiretamente. Então, passei a lidar com todos os missionários da Junta de Missões Nacionais e da APMT, cuidando dos seus benefícios, principalmente no dia mau, poder levar uma indenização a uma família. Isso é um zelo, um cuidado da nossa igreja. E assim, a gente acaba identificando com muitos, tendo muitos contatos, e aí começa a chegar os pedidos de oração, as lutas no campo, os desafios, projetos missionários. Todo dia eu recebo um projeto missionário para abraçar. E às vezes eu falo assim: olha, meu irmão, vou orar por você, porque no conselho missionário da minha igreja tem uma pilha de projetos para ajudar financeiramente, mas ainda, só que o cofre missionário não está tão grande assim. Que bom seria termos mais recursos, mas a gente acaba tendo muito contato. E aí a gente se conecta com culturas. Há poucos dias o pastor, hoje mesmo, mandou uma mensagem: o pastor Javed é pastor no Paquistão, pastor presbiteriano da igreja do Paquistão. Já esteve comigo algumas vezes, conheci ele há uns anos atrás, quando ele estava refugiado no Brasil, por causa de uma perseguição que ele sofreu. Ele é o presidente da denominação lá, a igreja dele tem mais de 3 mil membros, e todos os anos a gente levanta uma grande oferta para ajudá-lo lá em algumas coisas, processo de evangelização. Mas algo que é recorrente: o Paquistão é um país de uma higiene quase abaixo de zero. Se você conhece lugares poluídos no Brasil, sujos, mal cuidados, se você vai no Paquistão, você vai multiplicar isso por 1 milhão. É uma coisa louca. E assim, diante disso tudo, todo ano tem as monções grandes, o país vira um caldeirão de água. Então destrói, o pessoal perde tudo. E eu falei: Javé, não vou mandar mais ajuda para isso não. Eu compro um colchão para você esse ano, no ano que vem vocês têm que construir as casas nas rochas mais altas. Mas pedidos, enchentes, perseguições. Aí outro já na Jordânia: olha, aqui está caindo bombas. E eu, como pastor, fico sabendo das coisas. É um pastor na Ucrânia, fala: olha, a coisa está feia aqui, mas a igreja está crescendo, olhe por nós. E como eu disse, né, esse objeto chega a muitas notícias. Quem dera pudéssemos responder a tudo no seu tempo. Uma hora alguém está dizendo: olha, tem um terremoto
que aconteceu aqui, muitas vidas, precisamos reconstruir. Outra hora são as chuvas, outra hora é o inverno forte, outra hora é o ISIS, é o Hamas, é o Hezbollah, é uma jihad islâmica, é uma perseguição, é um princípio de conflito, de guerra, é o narcotráfico, é a violência. Ou seja, no mundo de um modo geral, há coisas acontecendo, que quando a gente lê o texto de Mateus 24, fala assim, olha, tudo que foi profetizado aqui, já está evidente. Quando é que Jesus virá? Eu vou te dar a palavra, tá, meu irmão? Só um minutinho. Então, assim, quando nós olhamos para o que acontece no mundo e para as Escrituras, os sinais estão evidentes diante dos nossos olhos. E com a mídia, nós aceleramos um processo chamado proclamação. Não é verdade? No período da pandemia, pastores que nunca tinham ficado na frente de uma tela, tiveram que se inventar. Nós começamos a transmitir os cultos na igreja de São Vicente, uns anos antes. Quando chegou no período da pandemia, não é que a gente estava aculturado, mas muitos pastores e igrejas queriam aprender como fazer. Porque já havia. E houve um processo acelerado no mundo todo. Aquilo que parecia uma crise sanitária mundial, se tornou, por outro lado, um acelerador da tecnologia, da ciência, e no meio disso tudo, também da proclamação. Tudo isso nós vemos a mão de Deus conduzindo, né, a história. Pois bem, Jesus revelou os sinais da sua vinda, fez advertências e deixou para a igreja uma tarefa monumental. Esse versículo diz, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A primeira parte desse verso revela a missão da igreja. O evangelho sendo pregado a todo mundo. Isso é uma missão, né, dada por Deus à igreja. Os anjos desejaram, anelaram fazer isso, mas esse é um privilégio e uma responsabilidade minha e sua. A segunda parte desse verso revela o seu cumprimento inevitável, que é, então, virá o fim. A igreja cumpre seu papel e o fim vem. Então, este fim não é uma extinção vazia, mas a consumação de todas as coisas sob o governo soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, incluindo a manifestação plena da justiça divina com o juízo final. E isso há um consenso praticamente nas visões teológicas, as visões escatológicas. Isso é uma consumação final. E eu tenho uma proposição para esta manhã, para que possamos abordar, né, essa passagem e trazer uma aplicação prática desse ensino. É o seguinte, a certeza do fim, anunciado por Cristo, aqui no texto de Mateus, precedido pela proclamação universal do Evangelho, deve impulsionar a urgência missionária da igreja. A vida de santidade, há uma vigilância constante, pois o juízo final é uma vindicação, é uma reclamação da justiça de Deus e a destinação eterna de toda a humanidade. Essa é a proposição que eu vou trabalhar nesta manhã. Ou seja, é uma resposta a isso. Então, diante disso, eu quero destacar alguns pontos que nós precisamos considerar. Algumas questões. Primeiro, concatenar o anúncio do fim com a missão global da igreja. Jesus não apenas declara que o fim virá,
vai chegar, mas estabelece uma condição, que está aí nessa palavrinha, né? Um então aí que é cronológico, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Esta é a grande comissão em sua perspectiva escatológica. A pregação do evangelho aqui não é um anexo, um apêndice da vida da igreja. A pregação do evangelho não é algo que a igreja deve fazer se sobrar tempo, que os crentes vão fazer depois do trabalho. Na verdade, isso é a sua missão, é a missão oficial da igreja. O propósito central, o gatilho para o retorno de Cristo é a proclamação. Quer dizer então que está na nossa mão? Não. Deus soberanamente, Ele determinou que fosse assim. Ele estabeleceu os meios para que o fim chegasse. E esse é o meio que Ele estabeleceu. Não se trata de converter cada pessoa. O texto vai dizer aí, e eu quero voltar nele aí, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Isso não quer dizer que cada pessoa vai ouvir. Mas o que está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 10. Eu vou pedir que um valente aí com voz poderosa levante e leia. Apocalipse 7, 9 e 10, por favor. O que está lá? Nós estamos no IBD, acho que dá para ter essa participação. Por favor, meu irmão. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro, pertence a salvação. Amém. Há um testemunho nas Escrituras de que há eleitos, escolhidos de Deus, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. O testemunho, a proclamação, ele não está condicionado a cada pessoa, cada indivíduo, mas a cada cultura. Ontem nós tivemos a oportunidade, Deus abriu uma porta aqui na aldeia Paranapuã, pertinho aqui, e eu fiquei pensando, engraçado, está do nosso lado, a gente querendo fazer missão na Índia, né? Do nosso lado. E Deus abriu as portas, ali nós temos o pajé Marcelino. Eu conheci um irmão que é lá de Minas Gerais, que é amigo dele, que me conectou e me colocou dentro da aldeia. Ontem nós fomos com um grupo de umas 15 pessoas e levamos, Deus abençoou, muitos donativos, alimento, roupas, sapatos, brinquedos para as crianças. E nós levamos bonecos para contar histórias, contamos história lá da ovelhinha perdida, e depois de dar um belo lanche para os indígenas ali, e eles estavam comendo, aproveitei que enquanto estão comendo, eles estão juntos, senão eles iam espalhar rapidamente, e nós até preparamos um lugar para fazer, mas depois eles resolveram ficar assim, mais escondidos pelas galhas das árvores ali, e foi para lá que nós fomos, catei o violão, e vamos levar uma palavra, e eu falei sobre o filho pródigo. Eles ouviram o evangelho. Aquela cultura teve a oportunidade de ouvir do evangelho. E a porta ficou escancarada. Recebi um convite para visitar um outro pajé que me chamou para pescar com ele numa outra aldeia. Ele não sabe, ele é o peixe.
Ele é o peixe. Toda vez que eu levei alguém para pescar, ele teve que ouvir o dia inteiro, né, que ele era o peixe, que eu estava ali para pescar. Às vezes a gente não pegou nada, mas levou. Pois bem, oportunidade de testemunhar em cada cultura. Quando uma igreja envia um missionário a um campo, ela está colocando ali um testemunho. Quando você é um instrumento de Deus para testemunhar na cultura que Deus te inseriu, seja na sua escola, na sua vizinhança, dentro da sua estrutura básica familiar, diante dos seus amigos, no trabalho, ali é um local para pregar aquela cultura. Há culturas específicas no Brasil. Nós temos os quilombolas, um povo bem isolado. Nós temos os ribeirinhos, nós temos os indígenas, temos os ciganos, quase 1 milhão de ciganos no Brasil. Só na bacia do Amazonas, mais de 10 mil ribeirinhos. Centenas de comunidades quilombolas no Brasil. No Brasil hoje nós temos refugiados, imigrantes vindo de todo quanto é lugar para o Brasil. Nós temos moradores de rua. Nós temos a turma morador de rua. Entre eles nós temos os que gostam da branquinha em forma líquida, outros em forma de pasta, outro em forma de cachimbo, mas tem, todos os lugares estão espalhados por aí. Nós temos gente trancafiada nos edifícios e nos condomínios mais sofisticados, inacessíveis. Temos também aqueles que estão nos lugares mais miseráveis. Temos diversas culturas. O papel da igreja, testemunhar a essas pessoas. 2 anos atrás, eu tive a oportunidade, mais o meu sócio, de estarmos num evento muito importante, GKPN Marketplace. Um evento de empresários bem-sucedidos, não era nosso caso, mas estava lá. Tinha 3 mil milionários e alguns bilionários naquele encontro. Um encontro de 3 dias, onde nós ouvimos muitas palestras, muitas palavras, um momento inspirador. E qual que era o propósito desta rede de empresários? Essa rede de empresários e de líderes influentes mundiais é pregar o evangelho dentro da empresa. Então, lá estava o vice-presidente mundial da Toyota, que é o presidente da Toyota nos Estados Unidos, e ele não apenas tirou a cultura woke dentro da empresa, como ele impulsionou células de evangelismo dentro da empresa. Transformou a empresa num campo missionário. O dono do grupo YAM, que você já viu falar nos carros caros, chamado Land Rover, pois bem, ele é cristão. E na Inglaterra, dos agnósticos, há um avivamento dentro das empresas, pessoas recebendo a Cristo, e ele tem investido pesadamente nisso. Aqui nós conhecemos o irmão Cabreira, Antônio Cabreira, presbítero, homem do açúcar e do álcool aí, tem rodado o mundo pregando o evangelho. Depois você entra no YouTube aí, tem um programa dele chamado Fé e Trabalho, apresenta na IPP TV, no canal do YouTube, na Igreja de Pinheiros, e ele é um desses que tem usado a estrutura da empresa para pregar o evangelho. E por aí vai, encontramos vários dando testemunho. Nós temos um dono da Transpes, que é uma transportadora gigante. Ele tem mais de 200 células que reúnem para estudar a palavra dentro da empresa. Mais de 2.000 convertidos na história da empresa, dentro. Ou seja, pessoas que estão entenderam que pode usar a estrutura do seu negócio para pregar o evangelho. E isso não tem fronteira. Então, quando nós olhamos para o mundo que nós temos hoje, parece que a gente está assim, cercado, que as portas estão fechadas. O Espírito Santo nos faz a gente levantar
os olha e vê que os campos estão brancos para a colheita, e muitas vezes nós temos que mudar só a estratégia, mas nós precisamos continuar na obediência para cumprir aí a missão. Então a ideia não é de cada pessoa, mas de toda a cultura, testemunhar para as nações. Somos chamados para discipular as nações, e a igreja não pode ficar de braços cruzados esperando o fim. Eu já estou salvo, e eu brinco que na igreja às vezes a gente encontra o crente S, salvo, sentado, sossegado, suviando, e os campos estão brancos para a colheita, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Nós não podemos reduzir a proclamação a um grupo de pessoas que deixam suas vidas particulares para investir no campo como pastores, evangelistas ou missionários. Isso é muito pouco, mas a igreja deve engajar ativamente, trabalhar para que as condições para o fim sejam cumpridas. A urgência missionária brota da certeza da vinda de Cristo e do juízo. Isso determina a urgência da proclamação. Cada alma alcançada, cada povo evangelizado é um passo em direção ao grande dia. E nós, reformados, e hoje, como eu disse, eu tomei café com Calvino, uma bênção. Nós reformados e bíblicos cremos plenamente que a soberania de Deus não anula ou isenta a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela deve nos impulsionar, sabendo que Deus predestinou, elegeu, fez todas essas coisas. O Deus que predestina, elege, regenera. E Ele que faz todas essas coisas, convence, justifica, santifica, é também o Deus que glorifica. Enquanto isso, a igreja ora, a igreja proclama, ela discipula, ela recebe a comunhão, os que foram eleitos, escolhidos. Lá em Atos 1:8, nós encontramos uma delegação. Delegar é dar poderes, revestir de autoridade, é capacitar, é autorizar. Nós temos a delegação, vocês conhecem Atos 1:8, o que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso é um revestimento de poder, uma autorização, uma delegação para realizar a missão. Jesus falou assim: olha, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas uma vez que o Espírito Santo desceu sobre vocês, agora é no poder do Espírito que vocês vão fazer a missão. E aí nós conhecemos os eventos sequenciais determinados aqui, que começaram e aceleraram o processo. O Espírito Santo desce sobre a igreja, um grande sermão é pregado, 3.000 convertidos, e a igreja começa a viver, agora na doutrina dos apóstolos, e a proclamação. Quando o mundo tenta calar a igreja, prendendo apóstolos, a igreja não faz uma oração pedindo para Deus atirar ela da missão, mas ora para que Deus desse para ela o quê? Pode participar. Oi? Capítulo 4 de Atos, os apóstolos foram proibidos de pregar o evangelho. Eles dão uma notícia para a igreja, olha, disseram que não é para pregar mais. Mas eles fazem a igreja unânime, descansando na soberania de Deus. Há um destaque nesse texto imenso sobre a soberania de Deus, fala sobre o propósito de tudo isso, e a igreja faz uma oração poderosa, pedindo que Deus desse a ela intrepidez, ousadia, coragem para testemunhar.
E tendo eles orado, diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Houve um terremoto. E eles saíram por toda parte, cheios do poder do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, testemunhando do Evangelho. Certo? É isso que está no texto lá? Então a igreja autorizada no poder do Espírito, ela não se cala, ela acelera esse processo. Em Romanos capítulo 10, verso 14 a 17, nós temos então esse processo para o sucesso no cumprimento dessa missão global da igreja. Que diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Delegados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse é o processo para o cumprimento da missão. É a proclamação, enviar pessoas, capacitar pessoas e enviar para a pregação. A fé virá pela proclamação. Nós não temos nenhuma responsabilidade em mudar ninguém. Nossa responsabilidade nesse papel é pregar. Então não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que certamente Ele voltará. Não sabemos quantos ou quem são os eleitos de Deus, mas sabemos que os eleitos de Deus ouvirão a voz, ouvirão a proclamação e responderão. Não sabemos quando terminaremos também a nossa missão, mas sabemos que quando nós terminarmos a nossa missão, a vinda de Jesus será uma realidade e uma necessidade. O fim será uma necessidade. Não sabemos quando. Porque nesse momento o Evangelho está sendo pregado. E como eu disse para você, isso aqui acelerou absurdamente. Eu pregava na minha igreja, dominicalmente, às vezes para 200, 300, no máximo 400 pessoas passavam pelo templo, um pouco mais, num domingo. Mas no mesmo culto, eu encontro depois centenas e milhares de pessoas que assistiram à pregação. Fora recortes que os irmãos fazem, e vão postando e vão compartilhando. E você imagina que no mundo inteiro isso está acontecendo. A inteligência artificial acelerou os processos de tradução bíblica, de preparação de material, da mesma sorte que complica um problema para uma das áreas, acelera o processo em outras. Então, quero dizer para você que, de ontem para hoje, o processo de evangelização do mundo, ele dobrou. O alcance. Antes você precisava colocar um missionário dentro da Coreia do Norte, ele tentar fazer uma ponte, num momento seguro, ele pregar o Evangelho. Com risco de ser, preso ou morto. Hoje os coreanos do Sul quebram a criptografia, enviam mensagens, vídeos, soltam balões, arruma um jeito da coisa chegar lá, faz sinal de fumaça. SOS, Jesus salva. Eu achei graça ontem que nós estávamos com os indígenas reunidos, e os jovens todos estavam no Instagram. Todos eles, aqui na tribo. Todos, tudo de smartphone, entendeu? Aí você acha que, não, mas é porque aqui nós estamos perto de um grande centro. Não é bem assim não, tá? Esse negócio que índio quer fazer barulho, quer ficar pelado, eles querem comida boa, eles não querem caçar mais. Eles querem andar de bicicleta, de carro, de Hilux, eles querem smartphone, eles querem, principalmente se for o iPhone, eles querem internet de bom sinal, eles querem uma casa confortável, querem.
Antes você levava um missionário, ficava do lado da tribo, demorava a ter um contato. Hoje, quando você chega lá, ele fala assim, Ronaldinho Gaúcho? O nosso Ronaldinho é o Ronaldinho Lidório, né? Proclamação acelerou. Então nós não sabemos quando terminaremos a nossa missão, mas sabemos que quando a gente terminar, o fim será uma realidade. Não sabemos quais ainda não receberam o Evangelho. Não sabemos. Quem ainda não ouviu? Tem alguém que não ouviu. Mas sabemos que Deus tem eleitos em todas as culturas, povos, línguas e nações, e eles precisam ouvir. Por isso, a proclamação é uma tarefa. A ênfase, então, não está no fim. Então virá o fim. Não. E Jesus está deixando claro isso. A ênfase não está no fim, mas no meio pelo qual o fim chegará. A proclamação. A pregação do Evangelho. Tem gente preocupada com o fim, deveria preocupar com a missão. Por isso, nós não podemos ter uma escola bíblica dominical especulativa. Eu lembro que eu comecei a ministrar sobre Apocalipse, nas quartas-feiras, lá em Minas. Lotou de gente na igreja, adolescentes apareceram, uma turma. Eles queriam saber o que eu ia fazer com o texto, porque o pessoal tem muitas dúvidas, muita curiosidade. Ficaram decepcionados. Eu não estava ali para entretê-los. Ouviram sobre missão um ano inteiro. No final ficaram poucos, mas eu cumpri o papel de anunciar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. O fim virá quando a palavra tiver chegado. Quando a palavra tiver chegado, o fim virá. Não sabemos quando. Por quê? Nós somos 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos aí mais de 2 bilhões de pessoas que se declaram cristãos. 1/4 do mundo se declaram cristãos. Usam a mesma cruz. Falam de Cristo. Tem alguns que falam de Cristo depois de falar das outras coisas, mas falam. O pregador pode ser ruim, mas se a mensagem for boa, ela é salva. Então, em primeiro lugar, o anúncio do fim, ele deve impulsionar a missão global da igreja, a proclamação. Em segundo lugar, precisamos considerar a inevitabilidade e a natureza do juízo do fim. Uma vez que a missão foi cumprida, o então virá, o fim vai se concretizar na manifestação do juízo de Deus. Como eu disse, o mais importante não é o fim, é o meio pelo qual ele chegará. Então é crucial entender que este não é um juízo casual, improvisado, mas é uma expressão da própria natureza de Deus. O dia do juízo é uma expressão da natureza de Deus. Ele é justo e santo. E ele vindicará a justiça. Aqueles que viveram de maneira piedosa e justa, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tem a justiça de Cristo aplicada em suas vidas. Mas aqueles que rejeitaram e viveram de maneira ímpia, vão enfrentar um juízo de terror, de condenação. Então, o primeiro aspecto é a inevitabilidade. A Bíblia é clara, o juízo final é inegociável, não é uma possibilidade, é uma certeza, vai chegar. Como diz, o meio é a proclamação, mas vai chegar. O juízo final será uma realidade para todos, e todos terão que enfrentar esse dia, sejam justos ou injustos.
Os grandes, os pequenos, os nobres, os não tão nobres. Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, o juízo. O juízo virá para aqueles que morreram, como também para aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Esta é uma verdade universal, inescapável. A morte não é o fim em si mesmo, mas é a porta para a prestação de contas. E eu costumo pregar nos velórios e muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas ali com o defunto que está ali. E eu falo, vocês deveriam preocupar com vocês agora. Eu não prego mensagem de consolo em velório. Para mim aquilo é um púlpito para anunciar sobre o fim. As pessoas voltarem para Cristo. É a oportunidade, é o único lugar que a pessoa dá ouvidos para a gente, que somos pregadores. Eu não gosto de pregar aniversário, pastor. O povo está preocupado em cortar o bolo, comer o bolo, o povo quer comida. Atropela a gente. Não dá atenção na palavra, esse homem está falando demais. Você acha que a gente não escuta, irmão? Mas quando chega um velório, pastor, não tem um pastor para trazer uma palavra. É essa hora que eu gosto de chegar. E ao invés de aliviar, pastor, eu puxo a rédea. Uma conversa mais perto. Se você deixou para pensar na eternidade agora, então vamos pensar sobre isso. Eu sempre digo assim, olha, você não pode fazer mais nada pelo fulano, porque ele vai ter que prestar contas. E eu não fico salvando crente nem ímpio, não. Olha, foi uma pessoa boa. Olha, o seu João foi bom. Se ele foi bom ou não, só Deus sabe. Pode ter andado com a Bíblia 60 anos debaixo dos braços. Engraçado com todo mundo, mas ter vivido uma vida de pecado. Um dia todas as cobras vão ser manifestas. Não é nosso papel ficar determinando se foi salvo ou não foi. Mas é falar, se ele teve uma vida com Deus, ele vai prestar contas e ele estará justificado. Se ele não viveu assim, ele também vai prestar contas e ele vai ser condenado. Ele estará diante de Deus para um juízo, e a morte é a prestação de contas, é a porta para isso. Lá em Atos 17, verso 30 e 31, a palavra de Deus determina o dia do juízo que está estabelecido por Deus, e diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, olha que coisa interessante, todos e em toda parte, cada cultura, cada povo, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Não será um tribunal de exceção, não será o tribunal que você está acostumado a ver no Brasil, tribunais políticos. Não. Mas por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus já estabeleceu o dia e Ele estabeleceu o juiz. Ninguém vai escapar de prestar contas, de comparecer na presença do tribunal de Cristo. Todos compareceremos. Haverá ali uma separação, os cabritos das ovelhas. A um grupo ele dirá, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Para um outro ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Haverá, então, um dia aí o juiz. E qual que é a natureza desse juízo? Esse juízo vai ser um juízo universal. Todos comparecerão, não haverá exceção para reis e mendigos, crentes e descrentes.
Romanos 14, 10 a 12 diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, porquanto está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua confessará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não dou conta do outro, é de si mesmo. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É um juízo para todos. Segunda característica da natureza do juízo: o juízo será de justiça perfeita. Deus julgará com absoluta justiça, não com parcialidade, não de forma arbitrária, mas de acordo com os pensamentos, palavras e obras de cada um. Por isso, nós não devemos ficar jogando palavras ao vento. Eu lembro quando eu era criança, que se cantava na escola dominical: cuidado, olhinho que vê, cuidado, mãozinha o que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, boquinha o que fala, cabecinha o que pensa. Cuidado. Dava até medo, né? Tinha umas tias que deixavam a gente assustado. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e livros foram abertos. Ora, outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O juízo será de justiça perfeita. Os livros aqui são registro perfeito da nossa vida. Não há nada que tenhamos feito por meio do corpo que não vamos prestar contas diante de Deus. Por isso, devemos pensar muito bem como temos vivido diante de Deus. Ainda dentro da natureza do juízo, o juízo será definitivo. É um ponto final, sem retorno. Não há mais possibilidades. Há uma sentença proferida eterna. Ou é vida eterna, ou é separação eterna. Isso deve consolar os que creem e assustar os que não creem. E aí nós temos o papel do juiz. Quem é esse juiz que julgará todas as coisas? Qual é o seu papel? O juiz não será um estranho, mas o próprio Jesus, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Aquele que nas 7 cartas do Apocalipse, nas 7 igrejas, ele diz o seguinte, é uma palavra que é condizente com todas as igrejas. Ele diz assim: conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Um Deus que conhece, que sonda. Ele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Sonda a mente, o coração, que nos conhece. A Ele foi dado poder para julgar. João 5, 22 e 27 diz: porque o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. E aí eu fico pensando, Jesus foi condenado por um tribunal de exceção? Líderes religiosos que deveriam estar pregando a justiça, a misericórdia, estavam cheios de ódio, de inveja
e tomados disso, maquinaram para levar Cristo à cruz. Um governador que exercia um papel de juiz foi um covarde. Torceu a justiça, sabendo que ele era inocente, o crucificou. Glória a Deus que estava dentro do plano de Deus isso. Mas você imagina que eles e todos os ímpios vão comparecer perante este e não terão como se justificar. Mas aqueles que estão em Cristo receberão dele diretamente uma palavra: vinde bendito, eu morri por você. Eis que o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, e ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Eu fui comprado. Qual era o meu valor? Eu era como um vaso de barro. Nenhum valor. Nenhum valor. O que vale? Barro. O material mais pobre, mais fácil de quebrar. O vaso não tem valor em si mesmo. O valor está no que você coloca dentro do vaso. Olha, eu vou colocar em vocês o meu Espírito. Eu vou morar em vocês. Por isso, de vasos de barro, nos tornamos vasos de honra. Carregamos o maior tesouro, o Evangelho. O Evangelho. Quando meus pais completaram, foi bem na pandemia, completaram aí bodas de ouro, de ouro, 50 anos. E aí nós reunimos somente a família, que já é grande, e alugamos um sítio, passamos ali um tempo, e nós fizemos um culto. E eu tive o privilégio de pregar. Nós somos 5 irmãos, 3 irmãs e eu tenho um irmão. Nós somos 5. Meu pai tem 9 netos, aí tem uns agregados que foi chegando, tem uma turma grande, graças a Deus. E meus pais assim, sentados, e eu fiz uma retórica, falei: olha, eu quero dizer que vocês não estavam nem sabendo disso, mas nós filhos já decidimos sobre a herança. E nós já sacamos a nossa herança. Vocês não têm mais nada. E eu sério olhando para eles, né? Já sacamos a herança. Por isso, terreno, casa, carro, nós não estamos nem aí para isso. Porque a herança que nós recebemos, ninguém pode tirar. E recebemos em partes iguais. Recebemos nós filhos, as noras, os genros, os netos. Nós temos uma família, graças a Deus, 100% crente. Recebemos o Evangelho. E eu falei: papai e mamãe, não tem mais nada que vocês possam nos dar. O restante, ladrões escavam e roubam. Mas aquilo que nós recebemos, nada pode levar. O Evangelho. Essa é a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Então isso é um consolo para os crentes, mas uma terrível advertência para os que rejeitaram, pois serão julgados por aquele que veio salvar. E terceiro, precisamos considerar a perspectiva da teologia reformada sobre juízo. Há algumas questões importantes que a teologia reformada enfatiza sobre a soberania de Deus em todos os seus atos, e inclusive o juízo divino. E eu quero destacar pelo menos 7 conceitos reformados sobre isso. Primeiro, que o juízo
E isso é um consenso dentro da teologia reformada. Primeiro, que o juízo é a manifestação da justiça divina e a consumação do plano redentor de Deus. Isso é o juízo. Deus manifestando a sua justiça, justificando os eleitos e condenando os ímpios. O plano de salvação se completa com a volta de Cristo. Ali é o tudo está feito de Apocalipse capítulo 22. Ou feito está. É o segundo tetelestai que nós vamos escutar. O primeiro é a obra na cruz, o sacrifício perfeito. O segundo é o reino em plenitude. Eu gosto de imaginar o reino de Deus como uma chegada de poder, que começou pequenino, como Jesus fala que o reino de Deus ele é compatível com uma semente de grão de mostarda. Tamanhozinho talvez de um a gente come muito aquilo, uns grãozinho pequeno, como chama? Oi? Chia, Está todo mundo comendo essas coisas, achando que emagrece, né? Pois bem, mas quando ela germina, ela cresce, diz que ela se torna uma grande hortaliça. Isso passa o saninho nela, uma pequenina semente. Essa foi a chegada do reino. Ela não é mais uma semente pequena. É uma tomada de poder. Por isso, quando o valente tem a sua casa invadida, ele é amarrado pelo mais valente que ele. Nós servimos o mais valente. O valente veio roubar, matar e destruir, mas o nosso veio para nos dar vida e vida e abundância. Ele nos trouxe a salvação não para sermos salvos apenas. Seria muito egoísmo. Mas para fazer o seu reino conhecido. A expansão do seu reino. Imagine uma tomada de um território, e cada dia que nós pregamos e alguém recebe a Cristo, é um despojo da guerra, é um alcance. Por isso uma igreja que não prega o Evangelho, ela está desalinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Se ela viver igrejada, viver para si mesma, isso é uma falta de propósito. Segundo, que não podemos ver o juízo como um ato arbitrário, mas como uma vindicação da santidade de Deus e a plena revelação de quem verdadeiramente somos. A obra do juízo é Deus declarando que o pecado é horrível, nojento, terrível e precisa ser aniquilado. Nós entraremos novos céus e nova terra, onde habita plena justiça, plena retidão e santidade. Não há morte, não há dor, não há tristeza, não há injustiça. A Nova Jerusalém tem 12 portas, está aberta a todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas não está aberta a tudo. Eu acho que é um aviso para me terminar, então estou quase lá. Esse café atrasou a gente, hein? É a plena revelação de quem verdadeiramente somos. Nós não somos o caído, o inimigo de Deus. Nós somos filhos de Deus. É para esta manifestação que o fim vai chegar. É a plenitude dos filhos de Deus. Terceiro, que a justificação pela fé em Cristo é a única defesa que podemos apresentar no tribunal de Cristo, e não há outra. Sou justificado porque eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Não há nada que nós possamos ofertar que Ele já não tenha ofertado. É a oferta dele, é graça. Quarto,
que nossa segurança não está em nossas obras, mas na obra consumada de Cristo, que se torna nossa justiça. Salvos mediante a fé, para as obras, não por elas, mas para elas, salvo pela obra de Cristo. Indo, que o juízo não é apenas sobre o castigo dos ímpios, mas também sobre a glorificação dos justos. E nós faremos parte de um tribunal que julgaremos com Cristo. Por quê? Porque nós somos o seu corpo. A igreja triunfará sobre a injustiça, sobre a impiedade. Os mártires reclamarão seu sangue. A obra consumada de Cristo, que se torna nossa justiça, ou justiça nossa, é Cristo. Sexto, que a consistência do caráter de Deus exige juízo. Seu amor não anula sua justiça, e sua misericórdia não ignora o pecado. Inclusive, misericórdia no lugar errado é fraqueza. Então, o amor dele não anula a sua justiça. Talvez você já leu ou ouviu, né? Pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno, gente? Eu te pergunto, pode um Deus justo, santo, salvar pecadores? Por que ótica você quer ver o juízo de Deus? Sétimo, que o juízo final, portanto, é a prova cabal de que Deus é verdadeiro e justo em todas as suas promessas e advertências. Não está caindo, está confirmando o que a palavra de Deus vem anunciando. De toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mais tarde o Senhor Jesus, lá no velório do Lázaro, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, mas todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Num lugar você tem um ato de juízo, no outro você tem o ato da graça. Assim nós precisamos entender a seriedade da vida cristã à luz da eternidade. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos prestar conta diante de Deus. Devemos nos exortar uns aos outros a vivermos de modo digno do Evangelho, consciente de que o tempo presente é tempo de semeadura e que a colheita será na eternidade. Que colheita eu quero ter? Uma pergunta. A pregação do Evangelho e a santidade são a resposta adequada à certeza do juízo vindouro. A pregação do Evangelho e uma vida santa. E em quarto, eu quero fazer aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, diante da certeza do fim e do juízo, como é que devemos viver? Primeiro, tratando a obra missionária, a evangelização e o discipulado como uma prioridade. Isso não pode ser uma agenda da igreja. Isso precisa ser o propósito. Tudo que nós fazemos aqui deve conduzir para a proclamação do Evangelho. Não é para ter um clube do cafezinho, da comunhão, que crente gosta disso. A gente tem uma dificuldade para iniciar uma igreja. Quando essa igreja foi iniciar, eu não conheço a história, pastor, mas todas começam assim, a não ser algumas que começam por divisão, não é isso? Os irmãos brigam e viram duas igrejas. Mas até nessas, né? Às vezes o Paulo e Barnabé não se entendem por causa de João Marcos. Se tiver que brigar, que seja daquela forma,
2 caravanas missionárias. Não 2 centros de caridade, 2 caravanas missionárias. Mas aqui deve ter começado na casa de alguém que pregou o evangelho para o vizinho, que convidou outra pessoa. A ênfase estava no evangelho simples, pregação do evangelho, discipulado. Era um campo missionário, um ponto de culto depois uma congregação e igreja. Isso geralmente é a natureza do nascimento de uma igreja. Só que depois a igreja fica pronta, um prédio bonito como esse, bem acabado, ar-condicionado, tem a estrutura está pronta, agora temos lugar confortável. Nós não fomos chamados para ficar num lugar confortável. Nós somos os inconformados. Nós estamos pensando em quebrar parede no outro dia, de avançar, de alcançar, de plantar igrejas, plantar congregações, enviar missionários, treinar pessoas. Senão nós ficamos apenas as pessoas que cuidam da ortodoxia da igreja. A ortodoxia ela só serve para uma finalidade, para movimentar a ortopraxia, a prática. Aqui é treinar para sair. Não é assim, olha, vem para cá para você ser salvo. Isso aqui não é a arca. Nós estamos antes dela. A arca ainda vai chegar. Eu nem gosto de comparar a arca de Noé com a igreja. Não, nós estamos do lado de fora, nós estamos construindo ela ainda. A grande embarcação vai chegar. Novos céus e nova terra. É a nova Jerusalém. Talvez você já acha que está dentro da arca. Não, o aguaceiro não chegou ainda não. É tempo de proclamação. Olhar para os campos que estão brancos. Se o fim só virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações, a igreja tem uma responsabilidade intransferível. Cada um de nós, como parte do corpo de Cristo, é chamado para ser uma testemunha, seja através da pregação direta, do suporte missionário, ou de um viver que glorifica a Deus entre os que não o conhecem. A urgência da eternidade deve nos impulsionar a falar de Cristo. Então essa é a primeira questão. Segundo, diante da certeza do fim do juízo, como devemos viver? Em total alerta, em vigilância e preparação constante. Jesus já nos alertou, versículo 42, a vigiar. Vigiar. A vigilância não é um estado de ansiedade, mas de prontidão. Pronto para encontrar com Cristo. Prepara-te, Israel. Esteja preparado. O que é estar preparado para encontrar com Cristo? É estar de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço? Não! É ter a sua lâmpada acesa, é manter-se focado na missão, é viver cada dia como se fosse o último, e o último de Cristo estivesse prestes a se manifestar. Isso implica em oração contínua, buscando a face de Deus, a vontade de Deus, uma igreja que ora. O pastor falou sobre vigília de oração. Não é a vigília que vai fazer a oração, é a vigília, é passar um tempo juntos como igreja. Estou terminando, irmão. É estudo da palavra, é alimentar e discernir os tempos, é alimentar a fé. É comunhão com os irmãos, fortalecendo uns aos outros. O que mais? Diante da certeza do fim, do juízo, como devemos viver? Em santidade de vida. O juízo final vai revelar o caráter de vida de cada um. A nossa vida aqui é um preparo para a eternidade. Nós cantávamos quando era criança, sempre melhorando, sempre melhorando. Vocês sabem, está vendo? 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Isso nos adverte a uma vida de amor, pureza, justiça, sabendo que Deus é o reto juiz, vê o nosso coração, vê as nossas motivações. Assim, a santidade não é perfeição, mas é um caminhar contínuo de arrependimento diante de Deus. Alguém que entende seu estado e busca se aperfeiçoar pela graça de Cristo, é viver de conformidade com Cristo. 4, diante da certeza do fim do juízo, como devemos viver?
em encorajamento e consolo para os crentes. Para o salvo em Cristo, o juízo não é motivo de terror, mas de esperança. É de esperança. Nossa justificação está em Cristo. Ele pagou nossa dívida. No juízo, o livro da vida será aberto e ali estará o nome de todo aquele que creu. Seu nome está lá? Esse é o dia também da vindicação final, da recompensa e da entrada para a plena glória. Paulo vai dizer aos romanos, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você entende o poder deste verso? Já não há nenhuma condenação. E por fim, diante da certeza do fim do juízo, como devemos viver em advertência para os não crentes? O simples respirar do ímpio é uma ofensa a Deus. Por isso nós estamos aqui, para não deixar o mundo pecar em paz. Nós somos testemunha de Cristo nesse mundo. Sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo, luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A luz mostra o erro e aponta o caminho. Somos sal, nós preservamos a moralidade desse mundo. O senso mínimo de justiça só a igreja tem. Só a igreja tem. E não há uma constituição de um país que não seja baseado numa justiça anunciada nas Escrituras. Testemunhamos isso. Então, nós somos advertência para os não crentes, pelo nosso modo de viver e pela nossa pregação. Para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, o fim e o juízo são uma verdadeira realidade que deve assustá-los, causar terror. Não há como escapar. O único refúgio, a única esperança de perdão está em Jesus e nós temos que pregar isso. A única esperança. A mensagem do Evangelho é a oferta da salvação antes do juízo. É anunciando a arca vai fechar. O tempo do arrependimento da fé é agora. Que ninguém deve adiar sua decisão. A eternidade está batendo na porta. E eu concluo dizendo, então virá o fim. Não é uma ameaça vazia, mas é uma promessa de um Deus justo, soberano, que cumpre a sua palavra. Ele que cumpre. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras. Assim, a pregação do Evangelho é o sinal. E o juízo é a consumação desse sinal aí, né? Que essas verdades possam nos impulsionar. Nós possamos nos voltar para a pregação do Evangelho no nosso contexto. Que Deus possa encorajar você, meu irmão, a testemunhar de Cristo, a viver com os olhos na eternidade, aspirando à pátria celestial. Espero ter contribuído com a sua vida nesta manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.